Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje então a solenidade de São Pedro e São Paulo, os textos da liturgia, sobretudo a oração da missa e o prefácio, nos convida a nos alegrarmos. É um motivo de grande alegria celebrar a vitória destes dois grandes homens, Pedro e Paulo. Por que vitória? Se todos os dois foram assassinados. Vitória porque eles perseveraram na fidelidade a Cristo e levaram até o final da sua vida, até o derramamento do próprio sangue, para se manterem fiéis a Jesus. Nós podemos destacar nas leituras que aqui ouvimos algumas coisas que são comuns a estes dois homens que têm uma história tão diferente. São duas personalidades totalmente diferentes. Pedro era um simples pescador que, já com uma idade um pouco avançada, se encontra com Jesus e aí vai acontecer uma série de coisas, entre elas aquela pesca milagrosa no seu barco, e Jesus então vai manifestar a ele: você que até agora foi pescador de peixes, a partir de agora você vai ser pescador de homens, de pessoas. A sua missão vai ser continuar pescar, juntar, reunir, mas agora congregar os filhos de Deus dispersos na igreja que eu vou fundar sobre você. Um homem, um simples pescador. Saulo, São Paulo, era um homem estudado, era fariseu, conhecedor da lei, e que amava tanto a sua fé, que quando aparece Jesus, que no entendimento de Paulo estava pregando algo contrário às suas tradições, ele resolve perseguir os seguidores desse homem, porque Jesus já tinha subido ao céu. E aí vai acontecer aquele momento em que, a caminho da cidade de Damasco, Saulo vê uma grande luz, e diante daquela luz ele cai ao chão, e cego daquela luz ele escuta uma voz que vai lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali começa um diálogo, ali se realizou um encontro que também deu um novo destino, uma nova guinada na vida de Saulo, que agora vai ser o grande Paulo, pregador do Evangelho. Esse homem que vai chegar a dizer: por causa de Cristo eu perdi tudo. Mas esse mesmo homem que hoje nos fala na segunda leitura: combati o bom combate, ou seja, me empenhei nessa batalha para anunciar o Evangelho, terminei a minha carreira, ou seja, percorri toda a minha vida, e podia dizer na hora da sua morte: guardei a fé, ou seja, fui fiel a Cristo. O mesmo que nós vemos no Evangelho, quando hoje aqui nós recordamos aquele momento em que Pedro fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Houve outro momento em que São Pedro também disse isso, não com palavras, mas com a sua atitude, quando ele foi crucificado, quando ele foi condenado. Ao morrer, Pedro estava dizendo: eu creio que Jesus é o Messias, e por isso eu estou disposto a dar a minha vida por causa dele, por causa da minha fé. Sabemos que São Pedro, quando foi ser crucificado, não é? Quando ele viu a cruz, ele pediu aos soldados: já que vocês vão me crucificar, eu peço uma coisa, que me crucifiquem de cabeça para baixo. Mas por que você quer morrer assim? Porque eu não sou digno de morrer na mesma posição que morreu o meu mestre, o meu Senhor. Professou a sua fé em Cristo e teve esse gesto de humildade. Mas, queridos irmãos e irmãs, existe ainda um ponto principal, comum destes dois homens. E essa é a mensagem que deve ficar também para cada um de nós. O que esses dois homens tanto tinham em comum? Não uma coisa, não uma ideia, não uma filosofia ou uma ideologia, não uma doutrina. O que eles tinham em comum era uma pessoa, a pessoa de Jesus, que levava Paulo a dizer: para mim viver é Cristo e morrer é uma vantagem. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O mesmo que levava Pedro a dizer: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. O mesmo que levava Pedro a dizer: a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E naquele diálogo de Pedro com Jesus, após a sua negação, 3 negações, Jesus provoca Pedro, perguntando para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Dali a pouco Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E dali a pouco uma terceira pergunta: Pedro, tu me amas? E aí Pedro se assustou. Será que Jesus não está confiando nele? Mas nesse momento ele se lembra também: eu neguei 3 vezes, então eu preciso também professar 3 vezes o meu amor. E aí Pedro, assim como ele foi inspirado para dizer que Jesus é o Cristo, inspirado pelo Pai, como o próprio Jesus disse aqui, também diante da terceira pergunta, ele apela para o conhecimento de Jesus e fala assim: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Se tu sabes tudo, tu conheces o meu coração. E quando eu te digo que eu te amo, tu sabes que eu estou dizendo a verdade. Cristo, Jesus, o Salvador, o centro da vida de Paulo, o centro da vida de Pedro, o centro da vida da igreja, e tem que ser também o centro da vida de cada um de nós. No Evangelho, Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas dizem dele, e cada um tem uma resposta. Responder pelos outros é muito fácil. Se alguém nos perguntar o que andam dizendo por aí, nós vamos ter muita coisa para dizer. Mas a segunda pergunta é difícil, porque ela é muito pessoal. Depois que eles dão muitas respostas, Jesus pergunta: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E naquele momento, ficou o mesmo silêncio que ficou agora na igreja. Até que Pedro respondeu por todos os apóstolos, inclusive respondeu por nós. Ele falou em nome de toda a igreja. Mas fica para cada um de nós também responder essa pergunta com a nossa vida. Quem é Jesus para nós? Até onde eu estou disposto a ir por causa de Jesus? O que é que eu estou disposto a perder por causa dele? Até onde o meu amor por Jesus me levaria? Até a doar a minha vida? É uma resposta que ninguém pode dar por nós. Cada um de nós que tem que dar por si, cada dia de nossa vida. E para encerrar, não querendo nos prolongar, celebrar o dia, sobretudo de São Pedro, é também celebrar o dia do Papa. Nós temos uma identidade, nós somos católicos. E a Igreja Católica, Cristo a fundou sobre Pedro. E fundou-a sobre Pedro, porque não só Pedro guiaria a igreja naquele início, mas sempre haveria alguém que sucederia a Pedro, que estaria no seu lugar à frente da igreja. A igreja sempre tem Pedro. Onde está Pedro, aí está a igreja. Pode existir uma igreja muito bonita, mas se nela não estiver Pedro, essa igreja não é a de Cristo, não é? E hoje é dia então de rezarmos por aquele que hoje é Pedro para nós. Hoje, Pedro se chama Francisco, é aquele que guia a igreja. Na primeira leitura, quando Pedro estava preso por ordem de Herodes, diz a palavra de Deus: toda a igreja rezava sem cessar por Pedro. Essa deve ser a nossa primeira atitude com relação ao Papa, rezar por ele. Um pai de família tem uma grande responsabilidade, uma mãe de família, quem tem uma missão tem uma grande responsabilidade, um padre, um bispo, carrega sobre si uma grande cruz. Imaginemos então a cruz, a responsabilidade, a missão de alguém que tem que guiar toda a igreja, conduzir a igreja por novos momentos, os novos rumos da humanidade, conduzir a igreja para que ela não se desvie, para que ela continue, como dizia São João 23, anunciando com palavras atuais a mesma doutrina, o mesmo evangelho que Jesus nos deixou. Essa é a missão do Papa, não é? Por isso rezamos por ele. E rezamos também para que todos os católicos, os fiéis, reconheçam o que é o Papa pela igreja. O Papa Francisco fala muito de instrumentalização, não é? Porque é algo que acontece muito hoje com a facilidade
dos meios de comunicação, e muitas vezes, talvez o Papa fale por causa disso, muitas vezes as pessoas instrumentalizam o Papa. O Papa Francisco tem muitos, a palavra é forte, mas é verdade, tem muitos que o odeiam, tem muitos que o rejeitam. E para provarem as suas teorias, tomam frases pinçadas do Papa, fazendo com que ele diga aquilo que ele não disse, forçando o Papa a dizer coisas contrárias àquilo que Jesus nos ensina, àquilo que a Igreja ensina. E o Papa Francisco tem também pessoas que o instrumentalizam, que querem fazer com que ele aprove, com que ele diga coisas que também ele não disse. E aí tomam também suas frases fora do contexto. De maneira que, de um extremo e do outro, há pessoas que tentam instrumentalizar o Papa. Isso para nós não é problema nenhum, porque nenhum de nós vai se deixar guiar por uma frase que ouviu, por uma notícia que ouviu, sem saber se realmente é isso que o Papa disse. Quer saber o que o Papa disse? Consulte os meios oficiais, leia os seus pronunciamentos, as suas encíclicas, ali está a palavra do Papa. E sobretudo no nosso coração, nós temos essa confiança. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Espírito Santo o assiste, o Espírito Santo o acompanha. Cristo está com ele, para que nos desafios do momento atual, ele seja iluminado e tenha o discernimento para continuar guiando a igreja. A nossa atitude de católicos é essa: adesão filial, amor, confiança, oração pelo Papa, porque onde está o Papa, aí está a igreja. Que nós tenhamos essa confiança em Jesus, façamos dele também o centro da nossa existência, cada dia de nossa vida. Amém.